O que vamos fazer hoje? O nosso método será Bíblia Sagrada. Nós vamos abrir textos da Bíblia e eu quero apresentar a você que está em casa e aqui na igreja qual a base bíblica que nós temos para acreditarmos da forma como vamos expor para vocês. É muito importante que você acompanhe o estudo, que você tome nota. Afinal de contas, esse é um tema que passa por visões diferentes e passa também por muito desgaste, e eu reconheço esse desgaste atualmente. O primeiro texto que nós vamos ler agora está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver que o estudo de hoje, ele passa unicamente pelo quanto você confia em Deus. No final do estudo de hoje, o que vai ficar é o resultado da nossa confiança em Deus. Porque esse primeiro texto, ele é básico. Você confia em Deus? Então busque em primeiro lugar Deus. Porque Ele diz em sua palavra: se buscar em primeiro lugar o meu reino, todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Mas nós, como seres humanos, normalmente esquecemos disso. E muitas vezes Deus não é nossa prioridade. O reino de Deus não é nossa prioridade. Nós temos outras prioridades. Você poderia em algum momento sentar, colocar numa folha e escrever de verdade qual tem sido sua prioridade? Aí você pergunta: mas como é que eu faço isso? Onde você coloca mais o seu tempo é a sua prioridade. Pensa nisso, pensa nisso. Onde você investe mais o seu tempo é normalmente a nossa prioridade. Tempo de qualidade. Pense em dar mais tempo a Deus de qualidade na sua vida para cumprir o que está escrito aqui. Dito isto, vamos avançar. Vamos agora para o livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Se você está com o estudo guia, você sabe que a pergunta número 2 diz assim: em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? E no versículo 17 e 18 da Bíblia diz assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, porque sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Meus amigos da igreja e de casa, você que está vendo esse sermão porque ele fica gravado em um outro dia, não importa, se você chegou até aqui, eu espero que você permaneça lendo a Bíblia comigo. Leia a Bíblia comigo e você entenda que Deus está falando. Gente, tudo que nós temos é graças a Deus. Tem algumas coisas que a gente fala tanto e que às vezes me parece que, como a gente repete tanto, a gente esquece a reflexão mais profunda, né? Então, pense mais seriamente, que a roupa que você tem, é isso mesmo, o calçado que você calça, o alimento que você come, a casa que você tem, se não fosse Deus, você não teria nada. Se não fosse o eterno, você nem estaria vivo. Portanto, a nossa dependência de Deus é total. Por isso que Ele falou assim: busque em primeiro lugar o meu reino, seja o meu parceiro, vou usar uma linguagem corporativa, seja o meu sócio, tenha com Deus uma relação de parceria. É sobre isso também que estamos falando. E vamos nos aprofundar mais na Bíblia. Eu quero te convidar agora a abrir em Gênesis. Veja que nós estamos lendo apenas a Bíblia. Eu não quis hoje contar nenhuma história, nenhuma ilustração, não quis chamar tua atenção a nada. Já quis entrar direto na Bíblia, porque acho que a Bíblia
sobretudo nesse assunto, a Bíblia tem que ser seguido. É o guia. Gênesis 28, versículo 20 a 22. Se você tem algum amigo ou alguém que tem curiosidade sobre esse assunto, encaminhe o sermão de hoje para essas pessoas. Ela pode não poder assistir o sermão hoje, mas você pode encaminhar para ela assistir amanhã. Mas encaminhe e acredite, o que vamos passar aqui é a visão bíblica que nós temos sobre o assunto. Gênesis 28, versículo 20 a 22. Diz assim: fez também Jacó. Eu quero frisar aqui o personagem dessa história, Jacó, muito distante. Eu poderia citar Abraão com Melquisedeque, mas aqui está a pessoa de Jacó. Versículo 20: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz. Que palavra mais importante é essa, paz. E para a casa dos meus pais, então o Senhor será Deus, o meu Deus, e a pedra que erigi para a coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Nós adventistas acreditamos que o dízimo faz parte da minha relação de amor com Deus, de reconhecimento do poder de Deus em nossa vida. Em nossa igreja nós entendemos que esse assunto é um assunto espiritual. Aqui nós entendemos que não é um assunto para ser tratado em campanhas, insistentemente, mas um assunto para ser estudado na Bíblia. E cada um estudando, tendo um encontro com Deus, deve tomar sua particular decisão. Mas eu queria te chamar a Bíblia e dizer que a sua relação com Deus pode crescer ainda mais se você entender esse tema bíblico de hoje, que é um tema de confiança, que é um tema, como nós acabamos de ver Jacó aqui usando uma expressão, um voto com Deus. Eu quero que você entenda que todos os textos que nós vamos ler, eles vão deixar muito claro que o dízimo, ele é realmente um compromisso do homem com Deus, que nós nunca estamos aqui para dar o dízimo, mas sim para devolver, porque é algo que não nos pertence, que é do Senhor, e quando retemos, nós ficamos com aquilo que não é nosso. Vamos nos aprofundar nesse tema. Números, capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda e serviço da congregação. Nós entendemos que o dízimo é de Deus, e Deus destina aquilo que é dele. No contexto do templo, no serviço do templo, eram os levitas que recebiam o dízimo. Claro que hoje nós não temos o templo, nós não estamos no templo de Israel, mas nós entendemos que hoje quem desenvolve a função espiritual que se assemelha ao papel do que era o levita é o pastor que dedica integralmente o seu tempo ao serviço sagrado, ao serviço de Deus. Na igreja adventista, por exemplo, é proibido ao pastor que desenvolva qualquer atividade financeira que lhe traga remuneração, porque ele deve unicamente viver e exclusivamente viver para a pregação do Evangelho, a serviço do Evangelho, e semelhante aos levitas no Antigo Testamento, ele receberá o seu sustento através dos dízimos, ok? Vamos ler mais. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei
todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Acho que é interessante ler o versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A direção do dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor, o cuidado da obra da casa do Senhor. Então veja que quando nós, sem fazer nenhum comentário sobre nenhuma igreja em específico, mas vendo a realidade, sendo realista, nem sempre esse assunto ele é explicado e é pautado pelos versos da Bíblia. Eu queria que você entendesse que é um assunto bíblico, e não é porque em alguns lugares ou em algumas ocasiões se faz uso disso apenas como estratégia financeira para retirar dinheiro das pessoas, que esse assunto deixe de ser santo. É um assunto santo porque está na Bíblia. Agora, eu reconheço com tristeza, infelizmente, que muitos lugares, muitas igrejas, inclusive muitos pastores, eles realmente tornam esse assunto um assunto impraticável e um assunto que sai da Bíblia e vira um assunto de interesse. Mas você, conhecendo os textos da Bíblia, não deve pautar a sua decisão pelos outros. Paute sua decisão pela Bíblia na sua relação com Deus, e tome decisões essa noite sobre esse assunto. Vamos ler mais. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e versículo 14. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebem o seu sustento. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar, recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Dito isto, o respaldo daquilo que eu citei para vocês, que hoje é o trabalho pastoral integral, está amparado pela Bíblia, através da Escritura e das cartas, no caso de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14 e versículo 15. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu queria comentar isso, de repente é uma situação extra, mas acho que é importante entrar no aspecto prático. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os pastores, eles não recebem comissão por dízimo. Eles não recebem mais, se são pastores de uma igreja, porque tem pessoas mais abastadas, e recebem menos, porque são pastores de uma igreja pequenininha, humilde, pessoas simples. A Igreja Adventista faz com que todos os pastores, desde os pastores da Novo Tempo, até eu que sou pastor aqui, o pastor da cidade de Coxim, no interior do Mato Grosso do Sul, entrada do Pantanal, onde eu já fui pastor, o pastor da igreja do Portão, em Curitiba, onde eu já fui pastor, independente de onde você está, no Sul, no Norte, no Nordeste, todos recebem o mesmo salário. O teto hoje do pastor que recebe o seu salário com 100 pontos integral, porque semelhante a um trabalhador, o pastor não entra recebendo, ele não começa recebendo integralmente, ele entra recebendo tipo 60 pontos do seu salário, e a cada ano que passa, conforme ele vai demonstrando que ele é um pastor qualificado e se torna um pastor ordenado, o seu salário vai sendo reajustado, como um trabalhador em muitos níveis. O teto hoje de um salário de um pastor adventista é algo em torno de R$ 3.500, o salário de um pastor adventista hoje em dia. Mas o pastor adventista, ele não recebe apenas o salário, ele recebe auxílios, ajuda, e essas ajudas são muito importantes. Ele tem o seu aluguel pago pela igreja, ele tem ajuda de combustível pela igreja, ele tem pela igreja ajuda para consultas, tratamento de hospitalar, de sorte que ele é muito bem amparado e cuidado pela igreja. E isso vem de onde? Vem da Bíblia, do texto que eu acabei de ler para vocês. E eu louvo a Deus, irmãos, porque no nosso meio não há necessidade alguma de um ambiente de competição nesse aspecto, porque todos estão no mesmo patamar,
e todos estão também vivendo das bênçãos de Deus, porque esse recurso, ele é de Deus. Às vezes pode passar para nós que é o ser humano que está assalariando o pastor, mas na verdade não é, porque de quem é o recurso? 10% pertencem a Deus. Quando você devolve a Deus, Deus orienta como o recurso deve ser administrado. Jesus vê a qualidade na sinceridade do coração. É por isso que nós não fazemos grandes apelos e transformamos isso numa espécie de estratégia, de marketing. Não pode ter isso quando o assunto é espiritual. Ou a pessoa age por amor a Deus, por uma decisão voluntária do coração dela, porque ela entendeu o assunto e teve um encontro com Deus, ou não faça, porque o que mais tem sentido para Deus é o que se passa dentro do seu coração. Ou são os motivos pelos quais você externa as suas ações. Eu espero que você entenda que o motivo maior para dizimar ou ofertar tem a ver com o seu amor a Jesus Cristo. E ele encerra assim no versículo 44: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, de sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu espero que você tenha anotado os versos da Bíblia. Se você não anotou, fica gravado aqui na internet. Você pode voltar ao estudo e ver outras vezes. Você pode também encaminhar esse estudo para outras pessoas. Mas eu queria, antes de orar, dizer para você: em um mundo confuso como o nosso, em um mundo onde se de repente você entrasse numa avenida que só tem igreja, seriam milhares. Em qual delas entrar? Há muitas boas igrejas, igrejas sérias, igrejas que levam os seus membros com respeito devido. Poderia citar algumas igrejas como Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, que eu já fui membro, Igreja Metodista, Assembleia de Deus e outras mais igrejas que são igrejas sérias. Mas não foque na placa da igreja, foque na palavra do Senhor. Estude a palavra e, vendo a palavra, tome as suas decisões e pratique onde você estiver, na igreja que você está, o que você está estudando, tudo aqui, viva aí, pratique. Eu espero que a sua vida, nesse mundo tão confuso, não tenha confusão. Para isso, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus.